Bem-vinda, alma divina, ao ASMR Paraíso Interior. Aqui eu trago leituras e histórias para você relaxar, meditar e dormir em paz. Hoje eu vou narrar para vocês como funciona a manifestação de desejos na nossa realidade, com base nos ensinamentos do Dr. David Hawkins. E vai ser um prazer poder compartilhar essa sabedoria com vocês. Então, vamos lá. Desejo. Esta emoção pode variar de um desejo suave até um desejo obsessivo e motivado por algo ou alguém. Ela também é expressa como ganância, obsessão, fome, inveja, ciúme, apego, acúmulo, crueldade, fixação, frenesi, exagero, excesso de ambição, egoísmo, luxúria, possessividade, controle, glamourização, insaciabilidade e consumismo. É aquela expressão nunca satisfeito, nunca o suficiente. Aquela expressão eu preciso ter. A qualidade por trás dessa emoção é a sua impulsividade. Quando estamos controlados por ele, operados por ele, escravizados e guiamos os nossos passos por ele. Aqui nós não somos mais livres, porque esse é o efeito do desejo. Eu vou explicar. Novamente, o ponto essencial de liberdade é se escolhemos conscientemente preencher uma certa vontade ou se estamos apenas cegamente executando programas inconscientes e sistemas de crenças. Mas você sabia que o desejo pode ser um obstáculo para você conseguir o que você quer? Muitas vezes falta compreensão da função de querer e desejar. A ilusão principal é vista na declaração. A única coisa, a única maneira para conseguir o que eu quero é desejá-la. Porque se eu deixar ir o meu desejo, então eu não vou conseguir o que eu quero. Na realidade, a verdade é o oposto. O desejo, especialmente o desejo forte, por exemplo, a ânsia por algo, frequentemente nos bloqueia de conseguir o que queremos. Por quê? Por que é que isso acontece? Na verdade, a forma como algo entra em nossas vidas é termos escolhido aquilo. Foi o resultado da nossa intenção. Ou tomamos uma decisão para que
acontecesse. Isso entrou na nossa vida independentemente do desejo. O desejo foi realmente o obstáculo à sua realização ou aquisição. Isso porque o desejo significa literalmente eu não tenho. Se você está desejando algo é porque você não tem aquilo, entende? Em outras palavras, se dizemos que desejamos algo, estamos dizendo que aquilo não é nosso. Quando dizemos que aquilo não é nosso, colocamos uma distância psíquica entre nós e o que queremos. Essa distância torna-se um obstáculo que consome energia. O impossível se torna possível assim que estivermos totalmente entregues. Isso ocorre porque o desejo bloqueia o recebimento, que resulta no medo de não conseguir algo. A energia do desejo é, em essência, uma negação de que é só pedir o que queremos. Essa é uma maneira diferente de olhar para o alcance de metas, a que estamos acostumados a partir da programação do nosso mundo. Estamos acostumados a imaginar a ambição e o sucesso associados com o trabalho duro e as clássicas virtudes das éticas protestantes. Estas incluem o autossacrifício, o ascetismo, o grande custo ou esforço, trabalho duro por longo tempo, com jogo de cintura, grande desdobramento e toda a severidade de um trabalho árduo. Quando olhamos para todo esse quadro, parece penoso, não é? E envolve grande esforço e a luta resulta do bloqueio que colocamos no nosso próprio caminho por causa do desejo. Vamos comparar o modo árduo de a consciência inferior atingir as metas com um estado superior de consciência em que reconhecemos e deixamos ir o desejo e estamos em um estado de consciência mais livre. Em um estado mais livre, aquilo que é escolhido se manifesta na nossa vida sem esforço nenhum. Nós rendemos a emoção do desejo e, em vez disso, simplesmente escolhemos a meta e permitimos que aconteça, porque vemos que ela já é nossa. Mas por que ela já é nossa? Em um estado de consciência menor, o universo é visto como negativo, negador, frustrante, relutante.
é como um pai mesquinho e malvado. Já num estado de consciência maior, a nossa experiência com o universo muda totalmente. Tudo agora se torna uma aprovação doadora, amorosa, incondicional, por um pai que quer que tenhamos tudo o que queremos e tudo é nosso. Isso cria um contexto diferente. Isso dá ao universo um significado diferente. Embora o mundo possa ser mesquinho e hostil para outras pessoas, não há razão nenhuma para cairmos nesse paradigma. Quando acreditamos nisso, transformamos esse caminho em nossa própria vida. Conforme experimentamos deixar ir os desejos, começamos a ver que aquilo que escolhemos entra nas nossas vidas quase que magicamente. Porque o que mantemos na nossa mente tende a se manifestar. Como dito, durante tempos de alta taxa de desemprego, algumas pessoas não estavam apenas empregadas, mas tinham 2 ou mais empregos. Essa foi uma maneira chocante de ver o mundo em primeira instância. Havia a esperança de que isso era verdade, mas havia também um ceticismo que dizia: isso simplesmente não é possível do ponto de vista pragmático. Um fundo de rigorosa ética protestante fez ser difícil acreditar nisso. No entanto, a vontade estava lá, de mente aberta, para dar uma chance. Aqui eu vou contar para vocês uma experiência inicial sobre deixar ir os desejos. Objetivos pessoais foram deixados para trás, seguidos de um desapego dos seus desejos por eles. Parece paradoxal, mas esse é o processo. Identificar as metas e, em seguida, deixar ir. Deixar ir a vontade de conquistá-las. Parece loucura, né? Mas é assim. Uma meta que o Dr. Hawkins conta aqui no livro, que ele manteve por muitos anos, era ter um apartamento em Nova York. E aqui ele fala: pois os compromissos de trabalho exigiam uma série de deslocamentos e dinheiro gasto em quartos de hotéis. Um pequeno apartamento na cidade conhecido como Pied-à-Terre seria a solução econômica para ele. Então ele escreveu: apartamento na cidade de Nova York como meta. Ao utilizar essa forma de atingir metas, incluímos todos os detalhes,
tão impossíveis como podem parecer à mente racional para conseguir. Assim, o apartamento ideal era detalhado. Preço razoável, na Quinta Avenida, no bloco 70, ao lado de uma entrada para o Central Park. Pelo menos no 8º ou 9º andar e na parte traseira, para que o barulho da rua pudesse ser minimizado e não muito maior do que 2 salas e meia. Você viu que ele detalhou exatamente o que ele queria, né? Ele deixou bem clara a meta. No dia seguinte, no trabalho, estava ocupado como de costume, com um grande número de casos, reuniões e visitas a pacientes. No intervalo entre reuniões e pacientes, aquele sentimento de espera pelo apartamento se manifestou. Só que ele se desapegou dele. E ao longo do dia, o apartamento foi realmente esquecido. Às 4h30, após o último paciente, senti um impulso repentino de dirigir até a cidade. Apesar de ser a hora do rush, a estrada estava aberta e a viagem levou apenas meia hora. O carro cruzou a 73 com a Lexington subindo para a imobiliária mais próxima. Quase magicamente, aconteceu de aparecer uma vaga de estacionamento bem à frente da imobiliária. O agente, ao ouvir o anúncio de que eu queria um apartamento na Quinta Avenida, olhou surpreso e disse: "Uau, certamente você está com sorte. Exatamente há 1 hora eu listei um único apartamento para alugar na Quinta Avenida com a 76ª rua, no 9º andar. É um apartamento na parte traseira, com 2 quartos e é um aluguel razoável, cerca de $500 por mês. Ele acabou de ser pintado e você pode se mudar a qualquer momento." Então saímos e fomos ver o apartamento. Ele se encaixou exatamente na descrição da meta. O contrato de aluguel foi assinado no mesmo momento. Assim, em 24 horas, tentando aplicar a técnica de deixar ir um objetivo pessoal e específico, esse objetivo se tornou realidade. Era algo quase impossível de se encontrar, e ainda assim aconteceu exatamente como retratado. Sem esforço e sem emoções negativas. Foi uma experiência fácil e feliz. Essa não é uma experiência incomum, mas sim algo típico, porque nesse caso o desejo foi moderado e poderia, sem muito esforço, ser totalmente rendido. Por estar totalmente rendido, significa que tudo bem
se o apartamento aparecesse, e tudo bem se ele não aparecesse. Por causa da rendição total, o impossível se tornou possível, manifestando-se fácil e rapidamente. Todos nós podemos duvidar desse mecanismo e olhar para as coisas que queríamos e foram alcançadas por meio da ambição, do desejo, da ansiedade, da obsessão, daquele desejo frenético. A mente ela fala o seguinte: como seria se eu tivesse deixado ir os desejos por essas coisas? Se não fosse pelo desejo, como que eu teria conseguido elas? A verdade é que poderíamos tê-las conseguido de qualquer maneira, só que sem ansiedade, sem aquele medo de não conseguir, sem todo o gasto de energia, sem todo aquele esforço, aquela luta, sem toda a tentativa e erro, e sem todo o trabalho duro. Então a mente diz: se conseguimos sem esforço, o que dizer do orgulho da realização? Será que não o sacrificamos? Bem, sim, teríamos que abandonar a vaidade de todo o sacrifício e trabalho duro que colocamos naquilo. Teríamos que desistir do sentimentalismo sobre o autossacrifício e toda a dor e sofrimento. Bem, sim, teríamos que abandonar a vaidade de todo o sacrifício e trabalho duro que colocamos naquilo. Teríamos que desistir do sofrimento, do sentimentalismo sobre o autossacrifício e toda a dor pelos quais passamos para alcançar os nossos objetivos. Essa é uma corrupção peculiar na nossa sociedade, não é? Se de repente tornamo-nos um sucesso sem esforço, as pessoas terão inveja. Não termos que passar por todos os tipos de angústia, dor e sofrimento para chegar lá vai realmente irritá-las. As suas mentes acreditam que tal angústia é o custo que deve ser pago pelo sucesso. Vamos olhar para essa crença. Se não fosse a programação negativa que nos fez acreditar no contrário, por que deveríamos passar por qualquer custo de dor e sofrimento para conseguir alguma coisa nas nossas vidas? Não é uma visão bastante sádica do mundo e do universo? Outros bloqueios para a realização dos nossos quereres e desejos, é claro, são a culpa inconsciente e a inferioridade. Curiosamente, o inconsciente vai nos permitir ter apenas o que achamos que merecemos.
Quanto mais nos penduramos em nossa negatividade e na autoimagem inferior, menos pensamos que merecemos. E inconscientemente nos negamos à abundância que flui ao nosso redor. Flui facilmente para os outros também. E essa é a razão para o ditado: os pobres cada vez ficam mais pobres e os ricos cada vez ficam mais ricos. Se temos uma visão pequena de nós mesmos, então o que merecemos é a pobreza. E o nosso inconsciente fará com que tenhamos essa realidade. À medida que abrimos mão da nossa inferioridade e avaliamos a nossa própria inconsciência interior, e conforme deixamos ir a resistência à nossa generosidade, abertura, confiança, carinho e fé, o inconsciente começa a arranjar automaticamente as circunstâncias e os contextos de modo que a abundância comece a fluir na nossa vida. Conforme nos livramos dos estados inferiores de consciência, como apatia, medo, entramos no desejo. O que antes era um eu não consigo e impossível, agora torna-se possível. A progressão geral nos níveis de consciência, à medida que avançamos do menor para o maior, é passar do ter para o fazer e para o ser. Nos níveis mais baixos de consciência, é o que temos que conta. É o que temos que queremos. E é o que temos que valorizamos. É o que temos que nos dá a autoimagem de valor e posição no mundo. Uma vez que tenhamos provado para nós mesmos que podemos ter, que nossas necessidades básicas podem ser preenchidas, que temos o poder de prover as nossas necessidades e a de outras pessoas dependentes de nós, a mente começa a ficar mais interessada no que fazemos. Em seguida, passamos para um conjunto social diferente, em que o que fazemos no mundo é a base do nosso valor e como os outros nos avaliam. À medida que subimos na amorosidade, a capacidade de fazer é cada vez menos preocupada com o autosserviço e se torna mais e mais orientada para estar a serviço dos outros. Conforme a nossa consciência cresce, vemos que o serviço, carinhosamente direcionado para os outros, automaticamente resulta no cumprimento das nossas próprias necessidades. E isso não significa sacrifício. Serviço não é sacrifício.
Por fim, nos convencemos que as necessidades são automaticamente preenchidas pelo universo e as nossas ações tornam-se quase automaticamente amorosas. Nesse ponto, já não é mais o que nós fazemos no mundo, mas o que nós somos é o que importa. Provamos a nós mesmos que podemos ter o que precisamos, que podemos fazer quase tudo dada a disposição. E agora, o que somos dentro de nós mesmos e para os outros é mais importante. As pessoas agora procuram a nossa companhia, não por causa do que temos, não por causa do que fazemos e dos rótulos da sociedade, mas por causa do que nos tornamos. Devido à qualidade da nossa presença, as pessoas só querem estar perto de nós e vivenciar a nossa companhia. A nossa descrição social muda. Já não somos a pessoa que tem um apartamento elegante, ou um carro grande, ou uma coleção de quinquilharias. Nem somos rotulados como o presidente da corporação tal e tal, ou como um membro de um conselho de diretores de alguma organização. Agora somos descritos como uma pessoa esplêndida, como alguém que as pessoas apenas têm de encontrar, apenas têm de conhecer. Nós passamos a ser descritos como uma pessoa carismática. Esse nível de existência é típico de grupos de autoajuda. Em grupos de autoajuda, ninguém está interessado no que você tem ou no que você faz no mundo. Eles estão interessados apenas em alcançar ou não certos objetivos internos, tais como honestidade, transparência, compartilhamento, amorosidade, vontade de ajudar, humildade, autenticidade e consciência. Eles estão interessados em nossa qualidade de ser. Agora vamos falar sobre o glamour dentro dessa manifestação de desejos na realidade. Entender o assunto glamour é muito útil. Uma vez que o entendemos, fica muito mais fácil deixar ir os desejos. Se olharmos para algo que queremos, podemos começar a distinguir entre a coisa em si versus a aura, a pátina, o lampejo
e o efeito magnético de uma qualidade que pode ser mais bem descrita como glamour. É essa disparidade entre o que a coisa é e o glamour que nós anexamos a ela, que leva à desilusão. Tão frequentemente buscamos algum objetivo e, quando alcançamos, ficamos desapontados. Porque a própria coisa não corresponde à nossa imagem dela. Glamour significa que atribuímos sentimentalismo ou fizemos mais importante que tudo. Projetamos na coisa uma qualidade mágica que, de alguma forma, nos leva a acreditar que, assim que a adquirirmos, vamos alcançar magicamente algum estado maior de felicidade e satisfação. Isso acontece muito frequentemente com objetivos vocacionais. O homem trabalha ano após ano se esforçando para se tornar presidente da empresa ou importante e proeminente de alguma outra forma. E quando chega lá, espera vivenciar toda a satisfação e glamour associado com esse nível de conquista que ele criou na mente dele. A reverência dos empregados, os carros chamativos, o escritório proeminente, os rótulos, os títulos e os endereços exclusivos. Mas o que descobre é que todas essas coisas são superficiais. Elas são uma compensação bem inadequada pelo dreno de energia agonizante e trabalho árduo diário, que na verdade a posição exige. Enquanto visualizava que ele conseguiria a admiração, o que não raro descobre nos altos níveis é vício, competitividade, inveja e infindável bajulação e manipulações desonestas que ocorrem com as pessoas no poder, incluindo ataques paranoicos por competidores. Então ele descobre que a sua energia está tão drenada que não a tem mais sobrando para a sua vida pessoal. Seus relacionamentos ficam comprometidos. A sua esposa reclama que ele está muito exausto para fazer amor, muito esgotado para dar a energia de que ela precisa, muito fatigado para ser um bom pai e muito cansado até para aproveitar a atividade recreativa favorita. A mesma coisa acontece com uma mulher nas áreas tradicionais de conquistas femininas. Uma mulher pensa, por exemplo, que se conseguir certo design de vestidos para uma festa, que o vestido vai lhe trazer atenção.
bajulação e admiração, e que vai trazer para ela certo status social. Com muito sacrifício, ela gasta uma grande quantidade de dinheiro e esforço no vestido, correndo de um lado para o outro, para as provas. Mas o que acontece? No jantar, há alguns comentários sobre o vestido dela. Ninguém dança com ela mais do que o de costume. E ela não é mais proeminente do que era antes da festa. Recebe alguns olhares invejosos, hostis de outras mulheres que reconhecem o que provavelmente foi pago pelo vestido. Durante a noite, ela tem a discussão de sempre com o seu par e eles vão para casa no carro, mal se falando um com o outro. A mesma coisa que no passado. Conforme a mulher vai angariando conquistas nas áreas corporativas e políticas, enfrenta a decepção que acompanha os papéis de liderança pelos quais ansiava e que são glamourizados pelo público. O que foi dito que aumentaria o prestígio e a estima, na verdade, traz crítica, inveja e hostilidade, mesmo de outras mulheres. A experiência de alcançar os seus objetivos é vista com frequência como algo que não é como ela imaginava que seria. Existem julgamentos infindáveis da persona pública e do seu vestido, e ela pode ter a sensação inquietante de preocupação, de ter fracassado com a sua família, por ir atrás da realização profissional. Vencer algumas vezes não é libertador como o glamouroso quer que acreditemos. Objetivos emocionais são também glamourizados por sentimentalismo e emocionalismo. Certa expectativa é projetada no evento emocional. Por exemplo, uma reunião, primeiro encontro, ou ser eleito presidente de classe. Faz parecer que é mais importante do que realmente é no decurso geral dos eventos. Depois que o evento passa, a vida volta a ser a mesma e a decepção toma lugar. Glamourização, claro, é firmemente óbvia nas propagandas. Aqui vemos algo único. O vaqueiro é a glamourização da masculinidade. E a dançarina de balé é a glamourização da feminilidade. Homens são atraídos por personalidades, não pela marca. Portanto, o vaqueiro representa o homem glamourizado que é rústico, legal, suave e no controle.
o consumidor projeta no produto que ele vai ganhar os traços da personalidade que ele deseja. Ou seja, glamorização é viver no nível da fantasia. Portanto, quando prosseguimos em deixar ir o desejo, devemos separar o que é exagero, fantasia e romantização. Uma vez que desistimos do glamour, será relativamente fácil render o desejo em si. Se você deixar ir a romantização do vaqueiro, por exemplo, então o cigarro ou o cheeseburger que ele estava segurando no comercial vai perder o apelo. De fato, para nossa surpresa, vamos ver várias vezes que o desejo estava apegado a uma fantasia glamourosa. Não havia nada de real nisso em primeiro lugar. E por não haver realidade nisso, o mundo está constantemente nos vendendo desonestidade, atendendo ao nosso desejo para aquele aspecto romântico e glamourizado. Ele promete fazer com que sejamos mais importantes do que realmente somos. O glamour no nível da desonestidade é falso. Então a mente protesta. Eu tenho que desistir de toda a emoção da glamourização? Eu tenho que deixar ir as minhas imagens de satisfação emocional e entusiasmo? É isso? A resposta aqui é, obviamente, não. Nós não precisamos desistir deles. E podemos alcançar objetivos sem esforço e com facilidade, assim que estivermos conscientes do que escolhemos. Nós podemos tê-los diretamente. Podemos ser atraentes, mas a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma falsa, como dirigindo certo tipo de carro. Nós vamos conquistar isso por deixar ir a nossa pequenez e nos apropriarmos da nossa grandeza, refletindo assim para o mundo. Podemos nos tornar com facilidade aquele ser incrível que as pessoas estão ansiosas para conhecer. Apenas escolha ser essa pessoa e deixe ir os bloqueios de desejar ser essa pessoa esplêndida, porque você já é. Nós podemos ter o que quisermos diretamente, sem nos desviarmos por alguma promessa fraudulenta que vai nos levar à frustração e à decepção. É muito fácil se transformar nessa pessoa incrível que as pessoas querem conhecer. Simplesmente imaginamos a pessoa que queremos ser e rendemos todos os pensamentos negativos e bloqueios
que nos impedem de ser essa pessoa. O que acontece então é que tudo o que precisamos ter e fazer vai correr de forma automática e natural. Porque, em contraste com ter e fazer, o nível do ser tem o maior poder e energia. Quando é priorizado, ele automaticamente vai integrar e organizar as atividades do indivíduo. Esse mecanismo é evidenciado na experiência comum de que o que mantemos em mente tende a se manifestar. E agora eu vou falar da importância da sua decisão interior e como ela é poderosa. Essas não são posições filosóficas, mas processos práticos que podem ser provados por meio da experiência. É fácil experimentar esses conceitos e observar os resultados automáticos acontecerem. Devido à tendência de a mente querer atribuir crédito a outro lugar que não o poder da nossa própria consciência, é bom manter um diário para escrever objetivos que realmente queremos alcançar. Checá-los e escrever notas de acompanhamento. Por quê? Porque vai levar um tempo até acreditarmos que é na verdade o nosso próprio poder que está conquistando essas metas, esses fins. Aqui está um exemplo interessante da negação do poder interior. Um homem desesperado para conseguir um emprego e bastante ansioso sobre isso, foi instruído a aplicar a técnica da rendição para a situação do desemprego. Por ele ser religioso, foi aconselhado a esquecer a ideia de conseguir um emprego, entregar a Deus e render o seu desejo quanto a isso, enquanto ele deveria ficar aberto para o que viesse a acontecer. Uma semana depois, ele conta que um dia depois que eu rendi querer um emprego, nada aconteceu. Então eu recebi uma longa ligação do meu cunhado e eu vou começar a trabalhar na empresa dele. Se não fosse pelo meu cunhado, eu nunca teria conseguido um emprego. Então é bom que eu não tenha esperado por Deus. Esse é um bom exemplo do que a mente tende a fazer. Negar o poder interior da decisão, da rendição. Na verdade, foi a sua própria rendição, claro, que trouxe a ligação do cunhado. Ele desejava um emprego tão ardentemente que o desejo estava bloqueando o cumprimento do objetivo. E quando ele deixou ir o anseio de um trabalho, esse apareceu rapidamente, dentro de 24 horas. Mas a propensão da mente é negar o poder do próprio ser e projetá-lo ele em outro lugar no mundo. Esse é o motivo de as pessoas
em suas próprias estimativas, pensarem que elas são fracas. Elas têm o poder, mas apenas o projetaram em formas externas. Todos somos seres poderosos que se tornaram inconscientes do próprio poder. Nós negamos o nosso poder e projetamos em outros por meio da culpa e do nosso próprio sentimento de pequenez. A maioria das coisas que acontecem no decorrer da vida é resultado de algumas decisões que tomamos em algum lugar no passado, consciente ou inconscientemente. Porque é assim, bem simples de ver as decisões do passado, ao observar a nossa vida e olhar para trás. Esse princípio é demonstrado por uma mulher que veio para a psicoterapia. Ela precisava de um tratamento porque, nas suas palavras, meus relacionamentos nunca dão certo. Ela tinha um caso de amor insatisfatório após o outro e sempre acabava se sentindo usada e abusada. Ela estava cheia de ressentimento, autopiedade e depressão. O problema, claro, foi dado em sua primeira frase: meus relacionamentos nunca dão certo. Ao negarmos o poder da nossa própria mente, não vemos a manifestação óbvia. É muito curioso como nos tornamos tão inconscientes. Aqui está uma mulher que teve a resposta sentada bem aqui, mas não via que essa era a resposta. Ela não via o poder do seu próprio sistema de crenças. A nossa mente é tão poderosa que, se mantivermos em mente um simples pensamento como meus relacionamentos nunca dão certo, é muito provável que isso vai acontecer na nossa vida. Nosso gênio inconsciente, que pode apenas receber ordens e não pode tomar decisões, faz com que os nossos relacionamentos não deem certo, por causa das crenças que limitam. Claro que ela tinha várias recompensas pelos relacionamentos decepcionantes do passado. Ela pôde vivenciar autopiedade, ressentimento, ciúmes, invejas e todas essas gratificações de que o eu menor se alimenta infinitamente. E se olharmos para a menor parte de nós, vamos ver que esse é o tipo de coisa de que ela ama se empanturrar. O eu menor glorifica como a vida é miserável, como que a sorte é difícil e quão ruins são as nossas experiências e como as pessoas têm sido más com a gente. Mas pagamos um grande preço quando escutamos esse conjunto de programações. O contrário é obviamente verdadeiro. Se a nossa mente, por suas decisões, tem o poder de fazer coisas negativas acontecerem na nossa vida, então ela tem o poder igual para o oposto, a direção positiva.
Podemos escolher tudo de novo. Podemos cancelar programas antigos e fazer isso por começar a abandonar as gratificações que estávamos nos dando com as recompensas negativas. Agora que olhamos um pouco para o assunto, podemos vir com o termo que descreve mais apropriadamente esse conjunto de emoções, que é o egoísmo. O simples uso da palavra cria instantaneamente uma resistência devido à culpa. Nós todos nos sentimos culpados por causa do egoísmo. Isso nos coloca numa situação impossível, porque, a fim de realizar o que o mundo nos ensinou, precisamos satisfazer a mesma coisa pela qual nos condenamos: o egoísmo. E antes de olhar para o assunto, vamos primeiro tomar a decisão de que não vamos nos castigar sobre isso e entrar no comodismo da culpa. Isto é o que a culpa é, de fato, não é mesmo? Comodismo. Em vez disso, vamos olhar para o termo egoísmo como mera descrição das motivações coletivas e dos modos de operação do eu menor, que é um aspecto genético da mente com que, devido à própria ingenuidade, nos permitimos ser programados. E agora decidimos fazer a programação inversa, como no comando desinstalar do computador. A razão para deixar ir o egoísmo não é a culpa. Não é porque é um pecado. Não é porque é errado. Todas essas motivações vêm da consciência baixa e do auto-julgamento. Em vez disso, deixamos ir o egoísmo porque ele simplesmente não é prático. Não funciona. É muito caro, consome muita energia e atrasa a conquista dos objetivos e a realização dos desejos, das metas. Por causa da sua própria natureza, o eu menor é o criador da culpa. Isso é, através da culpa, nos esforçamos para conquistar e alcançar o sucesso. Então, quando alcançamos o sucesso, sentimos culpa, porque nós o temos. Não existe vitória no jogo da culpa. A única solução é desistir e deixar ir a culpa. A nossa mente gosta de nos fazer pensar que a culpa é respeitável e os culpados do mundo amam idolatrá-la. O que é mais importante? Sentir-se culpado ou mudar para melhor? Se alguém nos emprestou dinheiro, devemos nos sentir culpados ou devemos devolver o dinheiro? Se temos a intenção de nos sentir culpados, devemos ao menos conscientemente escolher isso, em vez de ser involuntariamente comandados por isso. Então, quando deixamos de ser egoístas com E minúsculo, passamos a ser egoístas com E maiúsculo. Vamos do nosso eu menor para o eu maior.
Vamos da fraqueza para o poder, do alto ódio e da mesquinhez para o amor e a harmonia. E vamos do conflito para a tranquilidade e da frustração para a realização. Em suma, em vez da motivação, do egoísmo e do desejo, podemos com muito mais facilidade trazer para a nossa vida o que queremos por visualizarmos o que queremos que aconteça. Fazemos isso por declarar a nossa intenção, por aceitação, por decisão e pelo ato da escolha consciente. E essa foi a nossa leitura meditativa de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E comente aqui temas que você gostaria de ouvir por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.